Gente, isso aqui é Breaking News, acabou de sair. Eu tô trazendo em primeira mão pra vocês. Olha só. O ministro Fux estava com clima, sem ambiente, sem clima na primeira turma, mas na segunda turma ele vai ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes, com quem ele não tem uma boa relação, não tá bom. Semana passada, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma conversa de bastidor entre eles, o ministro Fux dizendo que sabia que ele estava falando pelas costas, ele e o ministro Gilmar, e o ministro Gilmar Mendes disse que não estava falando pelas costas, estava falando na frente dele mesmo. Eles brigaram. Então, assim, eu até conversando com algumas fontes, por que ele sairia da primeira turma para a segunda turma para ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes? Então, alguns cenários levantados por integrantes da corte que eu queria dividir com vocês. Primeiro, ficou sem clima, prefere sair, mesmo nessa situação tendo o ministro Gilmar Mendes lá, de tão insustentável que estava o ambiente na primeira, é um cenário. Segundo cenário, na visão de integrantes da corte, tá? O ministro Fux, Valdo, sai da primeira turma e passa a formar uma maioria para temas bolsonaristas na segunda turma. Por que isso é importante? Ainda também não é essa aí que eu estava falando. Por que isso é importante? Porque não é que o ministro Cássio, o ministro André Mendonça, eles têm um alinhamento automático para todos os casos, para todos os temas, mas para casos bolsonaristas, acredita-se que eles tenham um alinhamento mais natural. E o ministro Fux, pelas decisões que ele deu na primeira turma, na visão de colegas, ele estaria alinhado automaticamente em casos bolsonaristas, vou frisar isso, na segunda turma. Então, esse é o segundo cenário. Viraria 3-2, né? Só para lembrar exatamente que o placar ali na segunda turma ficaria 3-2, porque ministro André Mendonça, ministro Cássio, ministro Fux, se o ministro Fachin conceder aí esse pedido, aceitar, e aí tem o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Então, seria um placar de 3-2 para temas bolsonaristas na visão de integrantes da corte. E o terceiro motivo que me chamou a atenção, que essa apuração é mais complexa que a gente debatia aqui, que é a seguinte, conversando com fontes do Supremo, eles me disseram, tem também a possibilidade, porque estavam me explicando assim, o ministro que sai da primeira para outra turma, de uma turma para outra, leva na bagagem, leva uma malinha com seus casos. Se ele quiser, ele pode levar tudo. Todos os casos. Interessar ele, né? Que interessar. O Valdo já vai contar esse bastidor que é interessante. Aí, eu conversando com alguns ministros, alguns deles me disseram, tem aquele recurso do ex-presidente Bolsonaro contra uma decisão que o impede de disputar eleições por 8 anos. Então, é o recurso da inelegibilidade. Aí eu falei, mas ele pode levar esse recurso? Aí o que me explicaram? Sim, se não começou a ser julgado na primeira turma, ele pode tentar levar esse recurso para a segunda turma. Estão entendendo aí o que aconteceria? Vai acontecer? Aí, então, a segunda turma ficam Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Eu ia falar, ao mesmo tempo que ele está buscando um 3-2, claro, evidente, né? Está buscando um 3-2. Ele, Mendonça e Nunes Marques, contra Gilmar e Dias Toffoli, eventualmente. Aí eu falei, mas também pode ser o seguinte, os três vão juntos para Disney. E pronto, e fica lá o Dias Toffoli e o Gilmar. Não é? Visitar as orelhas do Mickey. Aí eles saindo da primeira turma, e o regimento lhe garante isso, o novo ministro integra a primeira turma. Porque aí ele deve ter pensado, se eu fico na primeira turma, acabo sendo voto vencido na primeira turma. Se vem o novo indicado do Lula na segunda turma, também tem uma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, vamos garantir maioria pelo menos em uma turma? Pelo menos em matéria criminal? Mas agora que ele virou uma pessoa assim, um garantista, né? Hein, ministro? Eu não sei se ele pretende levar os embates com Gilmar na segunda turma, não sei qual é a dele. O que eu sei, sim, é vergonhoso, tudo muito vergonhoso. Só um homem sabe fazer justiça no Supremo. Quem? O inoxidável, o inigualável, o irrespondível em muitos aspectos, Luiz Fux. Sim. Né? Ministro, renuncia, vai. Hein?
tanta coisa para fazer, um homem tão brilhante. É. O mundo precisando das suas luzes, hein? Podendo ir para Miami, passear, tendo o visto liberado. Há uma mudança radical na Suprema Corte Brasileira. Porque você passa a ter um equilíbrio de turmas, onde a segunda turma do STF não estaria mais dominada pelo grupo do Alexandre de Moraes, e sim pelo grupo que luta contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Então, todos os seus interesses seriam potencialmente confrontados dentro da turma dele mesmo. Decisões monocráticas do Gilmar Mendes não prosperariam quando chegassem os recursos. E vejam que são pequenos movimentos que causam transformações gigantescas. Muitas vezes a gente pensa, Paulo, é impossível, nós vamos... E aí sai o Barroso, o que isso muda? Nós vamos... o STF, o Lula vai indicar mais um, o STF vai ficar mais aparelhado, né? Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever. Essa mudança só foi possível porque nós aposentamos o ministro Barroso. O ministro Barroso, eu digo que nós aposentamos porque ele só se aposentou por conta da cassação do seu visto e da lei Magnitsky. E eu digo, é um trabalho árduo e gradual, onde você avança um pouco cada dia, mas vai avançando na direção certa constantemente, e as transformações têm um efeito em cadeia que te levam até o seu objetivo. Observe a movimentação que pode acontecer nesse caso. Fux, por exemplo, é o relator do pedido de anulação da ineligibilidade do presidente Bolsonaro, que o impediu de participar das eleições de 2026. Esse recurso, portanto, estaria agora com o Fux, está agora, portanto, com o Fux na primeira turma do STF. Porém, caso a troca seja autorizada, existe a possibilidade, segundo os jornais, do Fux levar com ele para a segunda turma do Supremo os processos do quais ele é relator, inclusive o processo que trata da ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Essa é uma hipótese, é possível que ocorra, mas não é certeza. Segundo uma matéria do G1, os ministros do Supremo disseram que já houve caso em que, após a troca da turma, os processos foram redistribuídos para ministro da turma original. Nesse caso, continuaria na primeira turma. Pelo que eu apurei e pesquisei sobre os casos anteriores, o cenário mais provável é que o processo não vá com fluxo para a segunda turma. Mas o ponto importante aqui é a transformação que está acontecendo aos poucos. Eu diria que há 6 meses, volto a dizer, se você fosse um viajante do tempo, há 6 meses isso era impensável. E os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo que se antecipar para impedir que isso aconteça. E essa é a grande questão e a grande moral dessa história. As pessoas, às vezes, querem uma bala de prata, uma solução mágica, que vai mudar tudo, uma solução de curto prazo, vai destruir o sistema. Mas elas não conseguem enxergar esses ganhos no médio e longo prazo. E eu acho muito mais interessante olhar a realidade e ver que, como melhor que você seja como estrategista, por melhor que você faça o planejamento das coisas, a sofisticação da realidade está sempre muito além da nossa capacidade de previsão. A pessoa inteligente é justamente aquela que vai percebendo essas transformações, vendo onde é que elas vão dar, o que pode acontecer, e ela empurra as coisas nessa direção, confiando na providência divina e trabalhando sempre na direção certa. O Fux pediu para sair da primeira turma e ir para a segunda. Vamos explicar como funciona esse negócio? E eu vou te dar 3 razões importantes para isso ter acontecido, e isso muda a configuração um pouco dos julgamentos futuros do STF. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a você que se inscreva aqui no canal,
Deixe o seu comentário, depois você fecha o chat, clica no joinha. Ao clicar no joinha, você dá o like. Dando like, você faz o algoritmo entender que o conteúdo é relevante, ele vai distribuir, portanto, para mais gente. E assim a nossa comunidade cresce com a sua ajuda, a gente cresce juntos. Muito bem, o Fux pede para sair da primeira turma e ir para a segunda. O que ele fez? Ele fez um golpe, como alguns disseram? Não, isso está no regimento do STF. Ele tem direito de pedir nesse momento exato para sair da primeira turma para ir para a segunda. Qual é a composição do STF? Hoje, a primeira e segunda turmas, elas funcionam da seguinte maneira. Na primeira turma, já estou excluindo aqui o Barroso, estão lá Zanin, Carmen Lúcia, o Fux, que agora sai, o Moraes e o Dino. Na segunda turma, Gilmar Mendes, Toffoli, Fachin, André Mendonça e Nunes Marques. O Fux indo para a segunda turma, tem aqui o primeiro gesto importante. É o seguinte, quando ele vai para a segunda turma, o novo ministro que entrará no lugar do Barroso necessariamente tem que ir para a primeira turma. Esse é o primeiro ponto. E isso é importante porque, vamos lá, isso é importante porque hoje tudo é julgado nas turmas. A primeira turma está julgando o processo do golpe. Ah, mas depois vai ter um recurso para o plenário, um recurso que talvez vá adiante, que pode ou não ir adiante. O plenário não é revisor das turmas. As turmas julgam como se o STF inteiro fosse. Então, é como se eles simplesmente julgam em nome do STF, você entendeu? O STF, o plenário, não é segunda instância da turma. Não existe. A primeira e segunda turmas julgam hoje como se o STF inteiro fosse. Portanto, tudo hoje é muito importante dentro das turmas, porque as turmas julgam tudo em nome do STF. Então, quando o novo ministro, que provavelmente vai ser o Messias, vai para a primeira turma, ele entra lá na turminha da esquerda, né? Então você vai ter Zanin, Carmen Lúcia, vamos lá, Messias, só para a gente colocar o nome, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Pô, é uma turma lá que você entrar lá com o pé direito no julgamento dessa primeira turma, você já está condenado. Então, óbvio que o Messias vai se somar a esse povo e não vai fazer muita diferença, vai ser um voto a mais. E outra coisa, vou citar aqui um levantamento que o jornal o Globo fez agora em agosto e dizia que 95% das decisões dessa primeira turma tomadas monocraticamente pelo Moraes são referendadas pelos demais juízes, pelos demais ministros da primeira turma. Ou seja, não só uma primeira turma esquerdista, como é uma primeira turma completamente submetida ao Moraes. 95% das decisões monocráticas do Moraes são aplaudidas pelos demais ministros. Quer dizer, a primeira turma não só é esquerdista, mas como também é uma primeira turma do Moraes. Ele manda e desmanda lá dentro da primeira turma. Então, o Messias entrando nessa primeira turma não faz a menor diferença. Mas o Fux saindo dessa primeira turma e indo para a segunda turma passa a ficar mais equilibrada, porque a segunda turma vai ter o Gilmar, o Toffoli, o Fachin, mas é aí que entra o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux. Então há um equilíbrio, há uma chance, portanto, para a Constituição dentro da segunda turma. Já que as turmas hoje são tão importantes, há uma chance para a Constituição, para o garantismo, para os direitos, para a liberdade de expressão, para a direita ser julgada com algum tipo de visão que não é política, que é jurídica. A segunda turma dá um alento, dá um respiro, oxigena a possibilidade de, dentro do STF, haver justiça, é isso. É disso que se trata. Então o Fux lá, ele cria uma possibilidade de que se forme um empate ou até mesmo uma maioria junto com o Nunes Marques e com o André Mendonça. Se Fux se junta a Nunes e a André, você tem aqui 3 que podem fazer a diferença dentro da segunda turma. Então, o primeiro ponto é esse. Ao sair da primeira turma, ele deixa de ser um voto inútil dentro da primeira turma e faz com que o Messias passe a ser um voto inútil, porque é mais um pensando igual. E vai para a segunda, onde ele cria, esse é o segundo ponto, um equilíbrio relevante, podendo até formar uma maioria. E é muito importante isso, né? Porque, como eu disse, e esse é o terceiro ponto, hoje tudo é julgado dentro das turmas. Tudo é julgado dentro das turmas,
Tudo é julgado a partir do STF. O STF se mete em todos os assuntos do universo. Então, o que não cair na primeira turma e cair na segunda turma tem uma chance de que não seja politizado. Isso é relevante, isso é importante. O Fux entendeu esse jogo e, com isso, faz uma manobra para criar algum tipo de equilíbrio. Infelizmente, é isso. Hoje nós temos um STF que é totalmente político, e não só político, mas também ideológico. É um STF esquerdista. E como tudo está dentro das turmas, bom, que as turmas então tenham uma possibilidade de uma composição mais equilibrada. A primeira turma esquece. O Moraes manda lá, como eu já mencionei. Na segunda turma a gente tem uma chance de um debate, a gente tem uma chance de um equilíbrio, a gente tem uma chance para a Constituição. Quem sabe? Hoje eu vou te explicar o que o Brasil se tornou depois de 5 mandatos desastrosos do PT e, ao final, o porquê o sistema precisa deles para as eleições de 2026. Acompanha comigo. 28,5% da população brasileira vive em áreas dominadas pelo crime organizado. 1 em cada 4 brasileiros mora em um local controlado por bandidos. O Brasil é o país com mais carros blindados do mundo. São quase 500 mil de veículos. Nenhum país no mundo tem esse número. Agora, a coisa fica ainda mais pesada. O Brasil tem hoje em torno de 88 facções criminosas, sendo que 2 são de nível internacional. Elas movimentam juntas mais de 200 bilhões de reais por ano, possuem postos de gasolina, farmácias, padarias, fundo de investimentos, fintechs, portos e outras diversas empresas, onde provavelmente você e sua família consomem. Temos mais de 44 mil homicídios violentos por ano em nosso país. Para que vocês tenham uma ideia do que representa esse número, é mais ou menos como um país em guerra civil. A guerra civil em Serra Leoa durou aproximadamente 6 anos e matou a mesma coisa que matamos em apenas 1 ano aqui no Brasil. Vocês querem mais? 94 milhões de brasileiros dependem de alguma bolsa do governo. Isso representa mais da metade da população adulta do país que depende de alguma política assistencialista para provisionar sua família. Vale lembrar que essas pessoas, como não estão procurando emprego, não entram nos índices de desemprego, levando a uma das maiores mentiras contadas, onde dizem que estamos na menor marca histórica de desemprego do país. Agora sobre educação. Somente 7% dos alunos terminam o ensino médio sabendo português e matemática de verdade. Esse é o modelo tão admirado pelo PT, o famoso método Paulo Freire. E se vocês ainda não sabem, somos um dos países que mais gastam no mundo com educação. O próprio governo já diz que em 2027 não teremos dinheiro para pagar as nossas contas. E assim, eles só pensam em aumentar impostos, mesmo sabendo que essa política só quebra empresas, gera desemprego e pobreza. Eu preciso abrir os seus olhos. Hoje, você já vive em um Estado narco-socialista, numa república que depois de 20 anos de PT, deixa um legado para seus filhos, onde o Estado, parte do judiciário e o crime organizado são uma coisa só. Não existe chegarmos onde chegamos quando não há conivência do Estado. Eu acho que você ainda não tem dúvida disso. E você sabe o porquê o sistema precisa deles nas eleições de 2026? Eles vão escolher mais 3 ministros do Supremo. Vão continuar indicando pessoas para o STJ, Ministério Público e outras instituições que juntas decidem o seu futuro e da sua família. O nosso destino depende da sua capacidade de enxergar essa realidade. Não importa se você é rico ou pobre, negro ou branco, qual é a sua religião, se você é homossexual ou heterossexual. É importante que vocês compreendam isso. Se o Brasil der certo ou errado, será para todos. O meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil. Luiz Fux. Eu coloquei aqui logo, na verdade, a parte que eu achei mais importante de todas. Eu adorei a lacrada que o Fux deu em cima do Moraes sobre o PSDB. Mas em questões de relevância mesmo, gente, acho que isso aqui é a coisa mais importante de todas, que foi o reconhecimento público do Fux da injustiça. Isso é importante. A gente podia passar sem isso, ele podia fingir, né, que não era com ele, mas ele fez questão de reconhecer. Eu peguei a matéria do Estadão completa, porque ela tá muito mais completa, só que eu fiz questão de colocar da Globo, porque essa machuca, né?
Você sabe que os jornalistas entram em combustão ao ter que relatar esse tipo de coisa. E tá ali, ó. Fux diz que Supremo cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro. A minha consciência já não me permite sustentar. O ministro justificou mudança de postura quando absolveu 6 réus, incluindo Bolsonaro, depois de condenar centenas de pessoas que estiveram presentes nos atos em Brasília. Não se pode aceitar a pretensão acusatória de se imputar ao réu, e aqui ele vai estar falando de Bolsonaro, a responsabilidade por crimes cometidos por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023, como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. Não dá para você conectar uma coisa na outra. A Globo fala, né, dos principais pontos do Fux, do arrependimento, mas quem realmente cobriu bem foi o Estadão. Nessa matéria aqui da Raíssa Mota, Fux justifica a mudança de opinião sobre 8 de janeiro. Injustiças que a consciência não me permite sustentar. E tá ali. Para o ministro Luiz Fux, a PGR do seu Paulo Gonet não comprovou a relação de causalidade entre as condutas atribuídas aos acusados e os crimes imputados a eles. Em outras palavras, na visão de Fux, a denúncia não individualizou como cada denunciado contribuiu para o 8 de janeiro. Desta vez, o voto de Fux foi pela absolvição total dos acusados. Posicionamento ainda mais amplo do que no julgamento do primeiro grupo, né? Que era o núcleo duro, o de Bolsonaro, quando pediu a condenação de 2 dos 7 réus, né? Do Braga Neto e do Cid. Antes de se debruçar sobre as provas do processo, Fux fez um preâmbulo para justificar sua mudança de posicionamento. O ministro deu centenas de votos para condenar réus do 8 de janeiro. Ele afirmou que, com o tempo, ele percebeu que cometeu injustiças. E realmente, sem ironia, antes tarde do que nunca. Eu prefiro acreditar, por mais que seja difícil, que ele não percebeu o que ele estava fazendo. Que ele foi enganado pela Globo, pelos juízes auxiliares, pelo clima da época. Mas sempre há um momento aí de você tentar pelo menos corrigir as imperfeições. Há mais coragem em ser justo, parecendo ser injusto, do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça, né? Ou da injustiça. Ministro Fux, o senhor não parece injusto. O senhor vai parecer injusto para a petista, para a Rede Globo, para o consórcio. Mas para os brasileiros de bem deste país, o senhor está sendo justíssimo nesse momento. O senhor realmente está salvando a cara da justiça. Essa é a coragem que eu invoco ao reconhecer que, meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Fux também afirmou que os juízes precisam ter capacidade de reparar erros e não podem se deixar influenciar pela comoção social. Não foi nem comoção, ministro, foi a Rede Globo. Foi a perseguição da Rede Globo, as mentiras desse grupo de comunicação que há de fechar um dia nesse país. Por vezes, em momento de comoção nacional, a lente da justiça se embacia pelo peso simbólico dos acontecimentos e pela urgência em oferecer uma resposta rápida que contenha a instabilidade político-social. Nessas horas, a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. Aspas. Mas o tempo, esse árbitro silencioso e implacável, tem o dom de dissipar as brumas da paixão, revelar os contornos mais íntimos da verdade e expor os pontos que, conquanto movidas pelas melhores intenções, redundaram em injustiça no meu modo de ver. E eu acho que esse tempo tem um nome. Tem um nome. Não sei se seria o tempo de Deus. Talvez seja também um apelido. Mas esse relógio que conta esse tempo, essa ampulheta que começou a bater na cabeça, na consciência do seu Fux, sabe como é que esse tempo se chama? Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Isso daqui é feito Eduardo Bolsonaro. Não venha me falar que o efeito Magnitsky não pesou. O efeito Sansão, o efeito Visto, isso pesou. Pesou, fez o pessoal botar a mão na cabeça, porque é impossível você não se questionar assim, cara, o que é que eu tô fazendo? Será mesmo que não tem nada de errado?
todos esses editoriais, tudo que está acontecendo a ponto de um governo estrangeiro impor sanções. Cara, deve ter algo realmente errado. Deixa eu parar aqui, deixa eu dar uma olhada. O Fux já tinha meio que mudado de opinião até um pouquinho antes, com a questão da Débora. E Eduardo acho que foi o catalisador final, né? Faço questão aí de dar os parabéns, Eduardo. Tem gente aí que vai fazer piada, vai fazer pouco, vai fazer chacota. Mas assim como o tempo foi importante pro Fux chegar a algumas conclusões, a gente vai chegar no tempo do Brasil que as pessoas vão olhar para trás. E eu espero de verdade que esse tempo chegue um tempo bom. Né? Para todo mundo bom. Não seja aquela lamentação de olhar para trás tipo o Enéas, né? Nossa, por que a gente não parou para prestar atenção no que o Enéas estava falando, né? Aí o ministro Fux destacou várias coisas. Não gritava demais. Estava imparável. Como você vê aqui, né? Colocando na roda o fato que até piada virou crime. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato, dizendo que se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz essa brincadeira uma crença e golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. Pois é, né? Num país que até piada virou crime. Agora essa daqui... Essa foi boa, viu? Meu Deus do céu. Essa daqui... Ai, no coração de um bolsominion. Essa aqui ecoou, viu? Como diz o Gil Diniz, né? Fux relembra para o Moraes que PSDB questionou o resultado das urnas em 2014. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz. Governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato. Pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, eu acho que eu estava no TSE. Estava. E, posteriormente, apresentar seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. Foi bom isso, né? Essa aí do PSDB, do que eu li na imprensa, só o Paulo Capelli no Metrópolis eu vi que realmente se deu um destaque maior. Isso da turma do consórcio, né? Globo, Metrópolis, Estadão, Folha, quem mais? Veja. Destaque para isso mesmo, mas só o Paulo Capelli. CNN também não vi, mas meu destaque. Tem comentado ali nenhuma coisa ou outra, mas destaque mesmo é só o Capelli. A turma do consórcio, né? Turma realmente esculhamba. Eu acordei ontem de manhã, aí eu vi isso daqui, gente. Aí eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, será que eu tô lendo direito mesmo? Eu fiquei assim, na dúvida se era ironia, se era verdade. O Reinaldo Azevedo escreveu que Fux tem de ser denunciado às cortes internacionais por submeter seus pares de tribunal e ao PGR a tratamento desumano, cruel e degradante. Converte sua guinada vergonhosa em categoria de pensamento e, apaixonado pela própria voz, fala sem freios na esperança de retardar o julgamento. Sei lá a quem serve, ao direito não é. Eu fiquei assim, né? Óbvio que tem um tom aqui meio irônico, meio banal, mas eu fico na dúvida. Porque petista brinca falando a verdade, né? Acho que se realmente pudesse, o Reinaldo Azevedo colocaria o Fux na cadeia, né? Acho que não acho que ele teria dúvidas disso. Eu falei, rapaz, como é bom, né? No dos outros é refresco. É sempre assim.
Aí, pegando todo mundo de surpresa, ainda por cima, e realmente foi de surpresa, a imprensa já relatou sobre isso, depois de passar um sabão, expor a hipocrisia, falar sobre o seu arrependimento, sobre as injustiças que foram cometidas, Fux anunciou que ele quer mudar de turma. Ele não quer ficar mais na turma do PT. Eu acho que dá pra chamar de turma do PT, né? Porque Moraes já virou petista. Flávio Dino é petista. Zanin é o ex-advogado do Lula. Carmen Lúcia foi indicado pelo PT. Virou a turma do PT. Não quero ficar na turma do PT. Quero ir pra segunda turma. Aí a Bela Megali foi atrás, né? Foi conversar como porta-voz do judiciário. Foi lá, eita, ministros, e aí? Que história é essa daí? Vocês já sabiam dessa história? E tá ali, ó. Ministros da primeira turma são pegos de surpresa com o pedido do Fux. E aí a Bela Megali disse, ó. Ministros conversaram comigo e dizem terem sido pegos de surpresa com o pedido do Fux. Fux virou bolsonarista, né? Tá parecendo, tá meio doido da cabeça. Aí, saindo do momento de sanidade para ir no momento de que a coisa tá cada vez mais louca, o Moraes lá, ao longo do julgamento, resolveu brilhar, como sempre, né? Daquele jeito dele. Aí veja a notícia do Metrópolis, né? Como é que o Metrópolis dá a notícia. Moraes sobre o núcleo da desinformação. Milicianos covardes. Aí o João, que é jurista, comenta: custo Moraes para o direito penal brasileiro é imensurável. Levaremos décadas para conseguirmos nos recuperar. O povo assiste a esta cena e acha que é normal o juiz se referir ao réu com adjetivos pejorativos assim. Em primeira instância, era causa de nulidade. Agora é o novo normal. O cara pode xingar o réu e nada acontece. Outro jurista, o Enio, fala, né? Rapaz, eu acho que a imprensa tem que mudar o tratamento nesse tipo de caso, que é para evidenciar o absurdo. Em vez de Moraes sobre o núcleo da desinformação, miliciano covardes, o título da matéria tinha que ser Juiz xinga o réu durante o julgamento. Bizarro o que está acontecendo. Aí o Metrópolis dá outro destaque. É mentira que ataque às urnas é liberdade de expressão, é crime? Fiquem atentos, viu? Fiquem atentos. Tá ali, né? Julgamento do núcleo de desinformação. E a gente já tinha comentado sobre isso, que o julgamento dessa turma, desse grupo, poderia criar um precedente sobre essa questão da desinformação se tornar crime. E basicamente foi o que foi feito. Tá ali, ó. Moraes afirma que condenação de núcleo da desinformação na trama golpista cria precedente para eleições do próximo ano. Veja a fala dele. Para todos aqueles que insistem em desinformação, para todos aqueles que insistem na formação de discurso de ódio antidemocrático, todos devem saber que ano que vem temos eleições, tanto a Justiça Eleitoral, quanto o Ministério Público, quanto a Justiça como um todo, estarão atentos já com esse precedente do Supremo, viu? Se preparem, esteja preso. Eita, no que vem vai ser emocionante ver as eleições. Aí, no dia de ontem, como condenaram todo mundo? Gente, condenaram até o cara do Instituto Voto Legal, o cara que fez o relatório. O cara foi contratado para fazer um estudo, uma perícia, fez, pronto, foi preso. É o nível que eu tô chegando, 7 anos de cadeia. Aí, por conta disso daí, isso aqui eu achei bom, velho. Assim, o pessoal que diz que não dá para ser anistia ampla, geral e restrita, pois agora eu tenho uma proposta. Para você que defende a ampla, geral e restrita, não vai ser mais ampla, geral e restrita. A gente vai deixar o Valdemar de fora. Agora a anistia vai ser pro Brasil todo, menos pro Valdemar. Pronto, não vai ser mais ampla, geral e restrita. Podemos deixar o Valdemar ser preso. Ele aí que tanto fez, né? Tanto faz. Eu quero ver se agora... Porque assim, né? Não vem me falar que o Valdemar vai ser inocentado. Tá todo mundo sendo culpado menos ele. Que notícia, hein, Valdemar? Para receber numa terça-noite. Ah... Aí eu quero ver agora, né? Se quando chegar a vez dele, Valdemar vai fazer igual ele fez com o Bolsonaro, dizendo, não, já tá decidido, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que recorrer no judiciário, não. Será que Valdemar agora vai usar o dinheiro do partido para ajudar na campanha internacional, como as pessoas já o cobraram? Como o PT muito bem fez na época de levar ao mundo, né, o que estava acontecendo no Brasil pela ótica dos petistas?
Será que agora Valdemar vai enxergar que a política vai um pouco além de montar uma bancada de deputados, muitas vezes inúteis, mas só é grande o suficiente para você ter mais acesso ao fundo partidário? E será que Lula Lima vai querer puxar o tapete de Valdemar? É a chance do Lula Lima realmente tomar o partido, né? Mete Valdemar na cadeia, toma um partido e vida que segue. Sei que tá ali, né? Supremo reabre investigação contra Valdemar. Os ministros da primeira turma decidiram nesta terça reabrir investigação contra Valdemar. Por 4-1, a turma acompanhou o voto do relator Moraes e determinou o reenvio do caso à PGR, né, que vai retomar as apurações. Valdemar havia escapado da denúncia apresentada pelo Gonê, mas foi indiciado pela PF no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Aí a CNN já foi atrás, a Jussara, aí você já sabe, jornalistas que têm contato com o PL. Supremo surpreende PL com decisão de reabrir investigação contra Valdemar. E aí, Valdemar? E aí, papai? Vai vir com o papo lá? E aí, a dosimetria presta, Valdemar? A dosimetria é suficiente agora ou quer anistia? Agora que o teu tá na reta, Valdemar. Dosimetria é boa ou só anistia que resolve? É um caminho, inclusive, pra caçar o partido, né? Destruir tudo que tu tem. Eita, rapaz. Na idade que tá, Valdemar, ser preso, hein? Todo dinheiro, tanta vida boa. Duda Lima vai pra Mônaco sozinho ano que vem, né? Vai pra Mônaco sozinho. Ah, esse ano não foi sozinho, né? Eu tava lá também. De que era o barco, Valdemar? Que era aquele barco, hein? Bonito, né, rapaz? Eu vi umas fotos, foi ó, chique, rapaz. O revés imposto ao Valdemar não estava no radar. Eu acho que o Duda Lima tá feliz. Só vai ficar preocupado se o PL for caçado. Senão, ninguém liga, Valdemar. Vai ou não vai pra anistia agora? Vai ou não vai pra agora a anistia? Será que agora a gente vai ver o empenho desse grande articulador político? Sabe que isso aqui é karma. Porque o Valdemar fala, mas no fim o Valdemar tá de boa com o Bolsonaro preso. Tá de boa, é bom. É a chance de reorganizar as coisas. Porque Bolsonaro atrapalha, Bolsonaro vai de frente e fica difícil o Valdemar dar não pra Bolsonaro. E aí ele achar que tá tudo resolvido, né? A gente vai prender Bolsonaro e já foi. Mal contava que ele ia entrar na rodinha também. Parabéns, Valdemar. Parabéns. A Bela Megaleote falou também que tem um novo interlocutor entre bolsonaristas e o Moraes. Ninguém mais, ninguém menos que Paulinho da Força. Eu não consigo crer que uma coisa dessa é real, né? Mas é o que está sendo aí colocado na mesa. Avançando. Motivo número, não sei, 157 de por que o Cadeirudo deve buscar sua reeleição em São Paulo. Fica quieto que presidente da República não é pra tu. Indicado por Tarcísio, chefe do Ministério Público defende Moraes de sanção. Tinham vários nomes para serem escolhidos, na verdade 3 nomes, né? Ele escolheu o último, que inclusive era o nome do Moraes, né? Obviamente que escolher o nome do Moraes significava que quando Moraes entrasse no alvo, o nome indicado pelo Moraes iria sair em defesa do Moraes, né, Tarcísio? Indicado pelo Tarcísio para comandar o Ministério Público em São Paulo, o Procurador-Geral da Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, defendeu a atuação de Moraes no Supremo. Dias depois, Tarcísio afirmar que Moraes age com tirania. O chefe do MP paulista sustentou que o magistrado tem atuado dentro do exercício de sua função e falou também que a Magnitsky contra a Viviane foi um absurdo. Aí, né? O que é que a gente pode fazer? São escolhas. Foi a escolha do governador Tarcísio de Freitas. Mas vamos lá. Ontem eu queria muito falar com vocês sobre esta matéria, mas não deu tempo. E talvez foi até bom, porque hoje temos isso daqui. Sucupolho fez 4 tweets. Esse daqui é o principal, era o primeirão. Depois tem mais explicações sobre o lead, como funciona, do Esfera, diferenças pro lead, né? Por que o lead é de um jeito e o Esfera é de outro, quais os objetivos do João Camargo. Mas esse primeiro aqui, ele resume muita coisa sobre o funcionamento real do que é este grupo tão conhecido, que faz aqueles eventos que vocês conhecem e que fazia muitos eventos no exterior, né? Agora, por alguma razão, deixaram de fazer eventos no exterior. Não estou vendo mais eventos do Grupo Esfera nos Estados Unidos. Talvez porque os ministros do Supremo não possam ir.
não possam ir. Vamos ouvir o senhor João Camargo. Aí tu escreve assim, ó. Com 4 cortes, você entenderá como funciona a influência de quem não aparece. João Camargo é o líder da esfera CNN, a ponte entre o PIB e Brasília. Apesar da Faria Lima não ter voto, ela tem uma relevância gigantesca na Câmara e no Senado. O que é que ele vai falar? Nunca deixei de gostar da política. Eu era louco quando tinha oportunidade para ir para Brasília, quando o presidente da Câmara, por exemplo, foi o Arthur Lira, o Rodrigo Maia, convivi bastante, presidente da Câmara. E a Câmara dos Deputados é uma coisa diferente, porque para o empresário, o político é meio bicho-papão. E para o político, o empresário é meio bicho-papão. Aí que surgiu a esfera, né? E aí eu falei, Rodrigo, posso trabalhar para o Arthur? Ele falou, mas você não é deputado, você não vota. Mas eu sabia dos problemas que o Arthur tinha. O Arthur era um deputado de baixo clero na época e ninguém conhecia ele na Faria Lima. Então eu fui levando o Arthur de 1 a 1, né, na Faria Lima. Levei no Trabuco, levei no Esteves, levei no Maluí, fui levando no Ometo. E o pessoal gostou da conversa do Arthur. Levei no Esteve, Maluí, né? No Ometo. Você vai vendo os nomes, né? Olha os nomes. Olha os nomes. Levei o Arthur. Grande Arthur Lira. O homem que tinha a chave da agenda legislativa do Brasil em suas mãos. Que escolhe o que coloca ou não coloca em pauta. O cara que controla tudo, né? É o presidente da Câmara. Era. Agora é o Mota. E o político de baixo clero, quando viu o Arthur tirando foto com essa alta demanda do PIB, aí, essa classe mais firme em cima do PIB, ele começou a ganhar muito adepto, ele já tinha, mas começou a ganhar confiança, porque é só o Rodrigo que conversava com a Faria Lima. O Arthur deixou vários. Ciro Nogueira conversava, o Gumota conversava, o professor Luizinho, que é líder do PP, conversava, o Isnaldo Bulhões do MDB. O Arthur fazia questão de trazer com ele outros interlocutores. E o Rodrigo era o único. Então foi difícil quebrar o monopólio do Rodrigo. Apesar da Faria Lima não ter voto na Câmara dos Deputados, saiba que ela tem uma relevância gigantesca na Câmara e no Senado. É justo que a Faria Lima e o setor produtivo tenham a voz, seja ouvido. Porque hoje o PIB mesmo é pago por eles. Pera. O meu celular fez um blip aqui. O PIB não é pago por eles. Eles sequestraram o Brasil. E não foi ontem. Foi há mais de 100 anos atrás. Eu adorei esse vídeo. Adorei esse relato. Um dos homens mais poderosos do Brasil. A Tsu colocou que Camargo é líder da esfera da CNN. Não é mais. Ele saiu da CNN. A CNN era do Rubens Menin. Ele estava lá como diretor da CNN. Aí tiveram algumas brigas, etc. Tudo mais. E aí estão seguindo agora projetos em separados. O João Camargo, ele é da Rádio Transamérica. E até vai mudar o nome agora. Vai lançar um programa com Daniela Lima, o Flautista de Genebra e o Pondé. Imagine o nível que vai ser a coisa, né? Lavagem cerebral pura. E aí o dinheiro... Eu acho que ele contratou o Flautista de Genebra, sei lá, para ter acesso ao dia dos Soros. Porque o Flautista de Genebra não se sustenta numa ponte aérea que ora tá morando em Nova York, ora tá morando em Genebra, talvez uma das 2 cidades mais caras do mundo, com salário de jornalista do UOL, né, gente? Rapaz, ninguém se questiona com isso. Como o Flautista de Genebra se sustenta, sabe? Em 2 países diferentes com salário de jornalista da UOL. Vocês estão de brincadeira, né, velho? Tem algo muito errado aí acontecendo. Não tem ninguém no Brasil como esse cidadão. Você vê que a Globo tem ali um outro, Gachacra. Tá, mas o cara é nos Estados Unidos, tá lá. Não tá na badalação, na ponte aérea. O Gachacra, olha lá, um comentário, opinião. Tu já viu o Gachacra trazer, sabe, fato exclusivo? Olha aqui, ó, exclusivo, estudo de alguém financiado pelos Soros contra o Brasil. Tu já viu o Gachacra fazer isso? Não, ele dá a opinião dele, né, que tá vendo uma coisa ou outra. Aquela Raquel lá, é correspondente da Globo, ela tá sempre nos eventos lá, faz pergunta pro Trump só. Ela não tem um material exclusivo que o Soros manda pro Brasil, é só o Flautista de Genebra. Como esse cidadão tem tanto dinheiro, velho?
Eu não sei. Vamos falar que é inveja, né? Que eu tô com inveja do flautista. Deve ser tocando flauta na rua, né? E ganhando umas moedinhas. Mas enfim, tá aí. Eu adorei esse vídeo. Mostrar que a Farinha Lima não é bobagem, não é algo à toa. Que a gente realmente tem que falar desse pessoal, que esse pessoal é um dos grandes pilares de sustentação do sistema. Eles são o sistema. O braço financeiro do sistema é a Faria Lima. Tem que implodir isso daí. Romper com essa lógica. O setor produtivo deveria ter voz, e não tem. Quem tem é a Farinha Lima. Esses têm os banqueiros. Mas vamos lá. Para ilustrar e trazer mais contexto a essa fala, né, e mostrar que essa turma tem muito poder mesmo, muito mais do que você imagina, a turma do UOL fez uma matéria que é de utilidade pública. Isso daqui é realmente trazer cidadania para as pessoas entenderem como funciona o Brasil. Sério, essa matéria é utilidade pública. A Júlia Afonso fazia parte daquele grupo bonzinho que tinha no Estadão, que tinha ela, tinha o Tasso Lohan, que foi pro Metrópolis. O André Chalders também foi pro Metrópolis trabalhar. A Andressa Matai também foi pro Metrópolis. Enfim, ela tá na UOL. Esse Thiago Maia eu não sei quem é. Aí tá ali, ó. Parlamentares assinaram pelo menos 2.000 proposições redigidas por lobistas. A 9 quilômetros do Congresso, em uma mansão no Lago Sul, Gabriel Lemos de Andrade Pereira, 40 anos, despacha. Ele não é parlamentar, ele não é servidor, mas ele é o autor oculto de ao menos 104 projetos, emendas e requerimentos, apresentados por deputados e senadores nos últimos 6 anos. Você nunca ouviu falar desse cara? 104 projetos, emendas e requerimentos. Pereira é funcionário do Instituto Pensar Agro, que defende interesses do agronegócio e integra um grupo de lobistas com acesso privilegiado ao poder. Vou repetir ali o meu parágrafo. Nos últimos 2 meses, o UOL analisou 345 mil documentos do Congresso com a ajuda de um software estatístico e identificou cerca de 2.000 proposições, projetos de lei, requerimentos e outras medidas, redigidas por lobistas desde 2019. Os textos receberam um aval de parlamentares de diferentes partidos, entre eles o presidente da Câmara, Hugo Mota. Há 4 anos, o deputado incluiu em uma medida provisória que tratava de isenções fiscais na pandemia uma emenda que mudou a tributação das bets no país. O texto acabou reduzindo os impostos dessas empresas. Quem redigiu originalmente o texto, no entanto, foi uma advogada de escritório que trabalhava para empresas de jogos. As próprias bets pegaram advogado, fizeram, deram na mão, falaram, para você dar pra gente. A troco de quem? Ainda mais Hugo Mota, que diz que se mostra, né, tão atento às pressões sociais. Qual era a pressão social que tinha, Hugo Mota? Quem estava na rua aí pedindo para ajudar a Beth? A população está pedindo para criminalizar, porque as famílias estão sendo destruídas. De novo, meu parágrafo. Hoje eu bati o print errado. A identificação digitais dos lobistas foi possível pois toda a proposta legislativa, assinada formalmente pelos deputados, é apresentada em formato de arquivo digital de texto. Esse arquivo contém rastros, os chamados metadados, que permitem revelar o autor originário dos documentos. Vocês aqui da direita, os bolsominions, sabem muito bem que é metadados. Assunto aí que está na pista. A gente falou muito sobre isso aí no caso do Talhaferro. Com a ajuda de ferramentas que captam essas informações, a reportagem se debruçou sobre os arquivos para medir o tamanho da influência de empresas e entidades nas decisões que passam pelo Congresso. Aí colocar uma explicação, né, para o cidadão comum por trás dos arquivos. O que são metadados? São informações que podem revelar data, horário e identidade de quem criou um arquivo de computador. Como aparece nos arquivos? Então, softwares incluem o nome registrado no computador, de forma automática, quando o arquivo é criado, mas também podem ser editadas. Estão sempre presentes? Não. Os campos de autor podem aparecer vazios. Nestes casos, não é possível identificar a origem do arquivo. Aqui é só um exemplo, né, de quando você faz o levantamento. Aí tá, né? Aparece o nome do arquivo, 22-2340479.pdf, o tamanho do arquivo, a data de modificação, a data que o arquivo foi acessado, as permissões que o arquivo tem, RWX, read, de ler, W de escrever, X de executar.
Acho que é de executar, execução. Não lembro qual o X é pra quê. Mas enfim. É PDF, extensão, tá. A versão do PDF foi feita, a linguagem que tá, PTBR. Aí você vê, ó, quem era o autor dessa proposição? Um deputado? Não, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias. Aqui é um dos jornalistas da matéria, né? Até onde vai o papel do lobby no Congresso? Dedicando mais de 2.000 propostas. Aí ele bosta aqui só para vocês verem como é um arquivo de metadados. Voltando para a matéria. E aqui eu já faço um disclaimer também. Não necessariamente toda proposta é ruim. Pode ser que a lei seja boa. O grande ponto disso daqui é entender o funcionamento de Brasília. Entender que o povo não tem lobby. O povo não tem lobby. Todo mundo tem, menos o povo. Por isso que dificilmente você vê medidas a favor da população avançar. O povo não tem organização. É extremamente difícil uma sociedade assim, avulsa e difusa se organizar. Então esses grupos com dinheiro e organizados, eles têm muito mais poder e muito mais capacidade de direcionar a agenda, a pauta, que é o que o João Camargo do Grupo Esfera revela, o grande poder da Farinha Lima. Aí fala, né? Outra proposta para zerar tributos de remédios veio por emenda do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, mas foi escrita por um funcionário do Sindicato da Indústria Farmacêutica. Isso aqui não é necessariamente ruim. Pô, zerar em tributo. Se no final do dia você conseguir entregar para a população, ótimo. Mas não sei se esse era o resultado final. É só para mostrar. Até mesmo na direita isso também rola. Algo parecido ocorreu no projeto que previu o cancelamento do programa de alimentação saudável nas escolas. A assinatura era da deputada federal Roberta Roma, mas o texto veio da BIA, Associação da Indústria de Alimentos. E isso daqui é aquela coisa, né? Parece aquele projeto de lei que quer cancelar essa alimentação saudável para comprar comida industrializada, né? Que a indústria de alimentos, né, quer vender sua comidinha pro governo. Isso aqui eu não sei se é bom, não. Parece suspeito, viu? E do PL. A sugestão de alterar a proibição de venda de dados de saúde foi elaborada pela superintendente jurídica da Rede Laboratórios DASA, representando a Associação da Indústria de Tecnologia e Saúde. O lobby é uma atividade legal no Brasil, mas sem regulamentação e transparência. Os parlamentares não têm obrigação de divulgar as agendas e, com isso, a sociedade fica sem saber quem eles receberam nos gabinetes. Não sabemos com quem interagiram em encontros sociais e muito menos de onde partiu o texto das propostas legislativas que eles apresentaram. É direito de qualquer pessoa ou empresa tentar influenciar o debate legislativo. O problema é quando isso ocorre sem dar transparência a essa influência e quando o acesso aos congressistas é desigual, segundo especialistas. Entidades empresariais estão por trás de quase 60% dos textos de lobistas identificados pelo UOL, que a partir de hoje publica uma série de reportagens para mostrar as digitais do lobby. É só a primeira. Hugo Mota e as bets. Aí tá ali. O Jabuti, apresentado pelo seu Hugo Mota, a OMP convertida em lei em 2021, criou uma nova forma de tributar apostas de cota fixa, aquelas em que o apostador já sabe de antemão o prêmio. Na prática, a mudança reduziu impostos sobre as bets. No Congresso, Jabuti é o jargão usado para um texto sem relação com o objetivo original do projeto. O tema da MP em que Mota incluiu o artigo sobre bets era sobre medidas para lidar com efeitos econômicos da pandemia. Tu vê como é que funciona Brasília, né? O cara pegou a questão de saúde pública e enfiou mudança de imposto de bet. O arquivo digital da proposta, o deputado carrega o nome de Bárbara Teles no campo do autor. Aspas. A gente representava empresas do setor de apostas que tinham interesse na medida, explica a advogada Bárbara Teles, redatora da medida que na época trabalhava no escritório MJ Alves e Burli. Hugo Mota é do Partido Republicanos. Isso é importante. Por quê? Falaremos. A aprovação da medida foi uma vitória para as bets, atendendo ao pleito de que não fosse feita uma tributação sobre todo o dinheiro apostado, mas sobre a arrecadação bruta depois da premiação paga aos apostadores. O setor argumenta que o Brasil adotou um padrão praticado internacionalmente. Bárbara Teles, que também trabalhou na Bet, Rei do Pitaco e na Associação Brasileira de Fantasy Sport, afirma que normalmente buscava parlamentares menos conservadores.
Por que ela buscava parlamentares menos conservadores, né? Talvez porque os conservadores não vão apoiar esse tipo de medida. Bets, jogo do tigrinho, destruindo famílias, destruindo vidas, um dinheiro que não está indo para o setor produtivo, que não está indo para o bolso do povo, né? Do povo. Aí olha o que ela diz, ó. Ela diz, porém, que apesar da bancada evangélica ser em princípio contrapostas, os republicanos sempre foi um partido aberto a conversar e entender os pleitos do setor. Por que isso é relevante? Pois neste momento, mais uma vez, está se discutindo tributação e impostos. E quem é o relator da regulamentação de plataformas? Várias. Envolve dinheiro. É do Republicanos. Olha a coincidência. Relator diz que para de regulação de plataformas vai incluir todos os aplicativos. Só vai ficar de fora o OnlyFans. Será que o OnlyFans... Rapaz, o OnlyFans... Eu acho que isso não é palavrão, né? É só reescrever mesmo. Gente, o OnlyFans é um aplicativo de prostituição online. Não é que você vai sair com as pessoas que estão lá, mas eu acho que não sai, né? Mas as pessoas estão vendendo, né, imagens, vídeos de seus corpos. Eu acho que é uma espécie de... Não é bacana esse tipo de coisa. E os republicanos, o partido da igreja... Dá para Marcos Pereira continuar à frente desse partido? Como é que os fiéis da igreja permitem que uma coisa dessa aconteça, sabe? Não é pegando no pé, porque realmente não dá. Aí você vê a matéria do lobby e fala, agora faz sentido, né? Os republicanos, né? Você vai conectando as coisas que acontecem no dia a dia. Você lê uma coisa e fala, eita, eu lembro de ler alguma coisa sobre os republicanos. Eu lembro que tem tudo a ver com essa história do lobby. Aí vamos voltar. Reforma tributária. Lobbypalooza. Todos os dias, congressistas apresentaram mais de uma centena de propostas legislativas. Só na Câmara foram 61.469 documentos em 2024, o que equivale a 168 por dia. Entre documentos apresentados desde 2019, a reportagem identificou 2.176 arquivos, em que o metadado de autor indica o nome de um lobista ou de uma entidade interessada no assunto. Só na reforma tributária, o UOL encontrou 357 emendas relacionadas a lobistas. Está entendendo como é que funciona a criação de leis? A prioridade? O que é que as pessoas querem fazer nesses eventos do Esfera, do LIDE? O que a Faria Lima faz e opera? Esse é o Brasil. E eles utilizam dos jornais que eles são donos ou comandam indiretamente porque são os maiores anunciantes para pautar a pauta que eles querem avançar com a narrativa que eles querem avançar. Uma delas partiu do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Aqui é um exemplo até de uma coisa boa, de um lobby do bem. E uniu congressistas de campos políticos opostos, PL e PT. Não é pro PL e PT estar junto, é porque realmente tem que ser uma medida que fuja da questão ideológica. E fala assim, ó, Pazuello e Quaquá, eles assinaram juntos 5 textos de autoria de Matias Lopes, executivo da IBP. E isso era o quê? Eu digo que era bom porque era um ponto que eu estava defendendo na reforma tributária, que deveria ser modificado, senão o povo ia acabar pagando mais na gasolina. Os textos tentaram retirar o imposto seletivo do petróleo e gás natural, ou pelo menos da exportação desses bens. Pazuello e Quaquá confirmam que a emenda veio de solicitação do IBP para apoiar o setor, um dos que mais contribuiu para o fortalecimento da economia. Matias Lopes também aparece em arquivos de 4 outras sugestões sobre o mesmo tema. Enfim, Pazuello, Valdemar Oliveira, Altineu assinaram a emenda com os digitais do IBP. As demais foram apresentadas pelo Kataguiri, do MPL, Veneziano Vital do Rego e Messias Jesus. O IBP conseguiu aprovar o fim do imposto seletivo na exportação dos combustíveis, mas a norma foi vetada pelo Lula. É um miserável, né? Ou seja, o petróleo continuou com o imposto seletivo, nacionalmente para exportação, tinha derrubado, o Lula foi lá e passou por cima. Isso é importante. Então você vê como é que funciona, né? Quando tem importante, o Lula vai lá e veta. Não, vai ter que meter imposto aqui, ó, para lascar com o povo na gasolina. A matéria tem mais algumas coisas e depois fez um levantamento, né? As 5 entidades com mais digitais na autoria de emendas. Vou começar por baixo, o CNI.
Poxa, CNI é muito importante, a Confederação Nacional das Indústrias. Indústrias, em qualquer país, poxa, é um setor-chave, emprega muita gente, ajuda a realmente garantir uma soberania nacional em diversas áreas. Porque se você não consegue desenvolver algumas coisas, alguns itens e tecnologias tipo GPS, cara, você tá na mão dos outros. Você tá resolvendo desligar o GPS, você tá perdido. Você tá perdido, simples assim. O mundo de hoje, sem chip de computador, você faz o quê? Nada. Você não tem celular, você não tem computador. Sem computador você não trabalha. Você não tem carro. Até geladeira hoje já tem chip. É um setor essencial. Então, assim, é importante. Mas não é o setor com maior quantidade de projetos até então. Você vê que a indústria está dormindo no ponto quando você compara com o Sindileges, não foi ligado ao sindicato, não sei o que é. Aí, o agro, os lobistas do agro, esses mandam bem demais. Aí, olha o segundo. Olha o segundo. Alvo da CPMI do INSS. Envolto em milhares de escândalos, a Contag. A Contag. E quem me pegou ainda mais de jeito foi o primeiro. Esse me pegou de jeito. Eu não esperava. Consultoria Arco Advice, do grande Murilo Aragão. Escreve na Veja regularmente, aos finais de semana, já comentou várias vezes aqui. Tá sempre lá na CNN, no WW. Eu ficava me perguntando, um Zé Mané desse, só fala bobagem, só faz, sabe, narrativa atrás de narrativa, anti-bolsonarista doente. Aí você fala, entendi agora porque a Arco Advice tem tanto poder, rapaz. Eles têm algum tipo de acesso no Congresso que outras pessoas não têm. A Arco Advice nadando de braçada. Esse é o Brasil. Ser antissistema é bater de frente com toda essa turma. Eu acho que desse aqui só devia conversar com o CNI. Deve, sabe, ter algum canal de diálogo entre a direita e a indústria brasileira. Pelo bem nacional, pelo bem e o desenvolvimento nacional. Mas vamos lá, vamos falar da direita. Vamos falar um pouquinho de algumas tretas também. Ontem, Carlos Bolsonaro, mais uma vez, se pronunciou sobre várias coisas. Para mim, aqui, então, um dos maiores comportamentos em termos de políticos. Por mais que o Carlos seja aquela pessoa que não fala as coisas citando nomes e sobrenomes para evitar confusões maiores, eu acho que ele normalmente consegue falar de um jeito que, para bom entendedor, meia palavra basta. E, assim, totalmente perdido as pessoas não ficam. Tá aí um cara que, em todas as confusões, ele dá algum pitaco, para pelo menos deixar as coisas minimamente organizadas. O Carlos ontem falou o seguinte, né? Cara, eu abri mão de toda uma carreira política. Afinal, são 7 mandatos de vereador e hoje, quase 25 anos dedicados ao legislativo. É uma trajetória que acredito ter sido histórica, batendo recordes de votos e superando minhas próprias votações. Obviamente, tendo um líder me guiando. O cara consegue reconhecer o papel do Jair, né? Que parece bobagem, mas a gente sabe que não é. E ele tá colocando aqui, obviamente, para destacar isso, né? Porque você vê o Cleitinho já pagou a dívida dele com o Bolsonaro. Não tem mais nenhuma pendência, não. Tenho plena convicção de que minhas decisões foram fundamentais para ajudar na eleição de inúmeros parlamentares e políticos. Foi mesmo. Fala um pouco sobre isso. Os quais, em sua esmagadora maioria, jamais conheci, crendo apenas que, por seus posicionamentos, poderiam ser bons para o futuro do país e para o fortalecimento de nossos ideais ao longo de mais de 2 décadas. Mesmo que para isso, eu tenha renunciado a um futuro certo e estável, sem jamais agir por capricho ou interesse pessoal. Hoje, infelizmente, vemos que muitos daqueles a quem ajudamos nos tratam como se fôssemos descartáveis. Ainda assim, não me arrependo de absolutamente nada do que fiz. Agir esperando algo em troca, cara, isso não é algo digno. Deixo aqui apenas uma reflexão sincera sobre o cenário político atual, uma verdadeira alvenaria de interesses, e sobre o sofrimento que essa realidade tem causado não só a mim, mas também à minha família. Um forte abraço a todos. E o sofrimento é fácil de ver. Eu já ir preso, doente, né, sofrendo, Eduardo exilado. É fácil de entender o que está acontecendo. Aí vamos lá. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ser fácil de vocês entenderem. Imagina os dossiês históricos que eu já fiz. Você já deve ter assistido
Algum, não é possível. Pelo menos um. Os dossiês existem porque em algum momento da história alguém resolveu fazer essa denúncia para contar para as próximas gerações o que estava acontecendo. Ou então relatou coisas que eram importantes. E essas histórias, várias eu acabei descobrindo porque alguém soube e contou. Mas se não tivesse aquela pessoa que lá atrás fez, juntou esse material, se dedicou a levar essa informação à frente, cara, a gente já tá aqui perdido, né? Então é um trabalho que vai sendo construído ao longo do tempo. Imagine Bolsonaro. Imagine se lá, eu não sei quando... O Carlos deu entrevista para a Análise certa vez que ele fala sobre isso. Eu não sei se ele fala sobre o ano que ele começa a prestar atenção nisso daí. Mas o Carlos entendeu desde cedo o que era a internet, a importância da internet, e ele começou a deixar salvo e organizado os materiais do Jair. Aqueles vídeos importantes, sabe? Aquelas participações em locais-chave, coisas que o Jair está falando ao longo dos anos. Então, quando veio a internet, quando veio... Porque para você compartilhar alguma coisa, essa coisa tem que existir. Só por isso daí, bicho, já é inestimável. Já é inestimável. Então, assim, a gente não chegou até aqui por causa de uma pessoa. A gente foram inúmeras pessoas ao longo desse processo, sabe? Inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. Sei lá, você pega, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que o pessoal gosta de falar. Antes do Olavo de Carvalho, quantas pessoas vieram antes? Pessoas que ele estudou, pessoas com que ele aprendeu, que ele conviveu, que ajudaram a moldar a visão de mundo, de vida, sabe? A perspicácia dele. O Enéas, quantas pessoas vieram antes, vieram depois, foram influenciadas. E a gente aqui nesse trabalho todo dia. E você vê, pô, teve algumas pessoas que realmente foram muito diferenciadas. Ou seja, o papel delas você vê que realmente geraram frutos gigantescos. Que ajudaram a moldar, né, uma cultura de uma determinada era. Um desses aí, com certeza, foi o Carlos Bolsonaro. Fora o trabalho dele administrando as próprias redes sociais do pai, né, que eu acho que, de forma assim, indiscutível, é o político mais popular de todo o Brasil. Os números estão aí. Né? E não são os números só de redes sociais, né? É só olhar o que o Jair faz quando o Jair resolve pisar na rua, né? O povo vai atrás. E aí você tem que aturar um monte de gente aí que chegou agora, sentando na janela, aqueles bocó de internet que não sabe nada, falando, não, no Bolsonaro eu voto, mas na família não. Tem um cara que vem me falar isso, sabe? E aí quando a pessoa me falta com respeito, eu não levo a sério nada. Tem um recorte, coisa... Uma galera que viu, que gosta do Jair e tudo mais, né? Adorou. Assim mesmo, tem que responder assim. Mas tá circulando na internet. O Carlos também postou isso aqui ontem, né? Hoje estou com meu pai. É comum ver as pessoas insistirem em eliminar politicamente Bolsonaro da equação política, pois já abusaram e usaram de quem os permitiu chegar até aqui. Aqueles que não citam seu nome a fala do tabuleiro, perceba, bom sujeito não é. Que Deus lhe dê força para continuar o que sabemos que ainda não acabou, está longe disso. Podem tentar, mas aqui há uma barreira em prol da justiça em seu nome e contra o sistema permitido. E aí um exemplo para ilustrar o que o Carlos está falando, olha aqui, ó. Vamos ser francos? Gazeta do Povo, Revista Oeste, Braddock, Fio Diário, eu, Bárbara, Timeline, Paulo Figueiredo, Paula Marisa. Nenhuma dessas pessoas dura um dia sem um bolsonarismo. Nenhuma dessas pessoas, nenhum desses grupos é grande, independente o suficiente para sobreviver um dia sem um bolsonarismo. Devia ter um pouco mais de respeito. Devia ter um pouco mais de respeito com o bolsonarismo. Olha para isso daqui. Com Carlos Bolsonaro, PL Santa Catarina ensaia monopólio com 2 candidaturas ao Senado. Você vê, né? Um monopólio, um negócio assim meio ruim. Aí você dá no voto de confiança. Não deve ser uma crítica, deve ser só uma bobagemzinha. Aí vem, né? O Brasil precisa parar de adorar entes políticos como Lula e Bolsonaro. Vocês aí, viu? Vocês têm que parar de adorar Bolsonaro, velho. Cegado, é? Cegado, é? E você acha que para por aí? A Tsuki postou, fui lá ver. Acho que é o Pousonov, esse careca, não sei se é. Briga expõe decadência do bolsonarismo raiz. Fazendo um pouco aí de tudo que foi dito com o Paulo Figueiredo. Colocando o Chiquinho de vítima e falando, não estou defendendo o Chiquinho. Lembrando que a Gazeta é do Paraná. Sempre foi alinhada à República de Curitiba, né? Tanto que já se chama de Gazeta do Novo ou Gazeta do Moro. Só existe. Só tá de pé
por conta do bolsonarismo. Eu tenho orgulho, graças a Deus, de eu ter pedido demissão da Gazeta. Pedi demissão. A Cristina me pediu para voltar, para fazer mais alguns programas. Voltei no primeiro. Antes do programa terminar, apertei o botão de sair ao vivo. Porque eu acho que o que é combinado não sai caro. Eu coloquei alguns termos para eu voltar, que eu acho que a turma não respeitou na época. Saí lá da hora do strike. Com certeza a Gazeta ganhou muita assinatura naquela época, viu? E a Gazeta não chamou eu, Bárbara, o Gaia na época, porque gostava da gente. Porque queria a visualização e o dinheiro do bolsonarismo. E agora tá dessa forma. Você começa a assistir esse vídeo, esse careca aí de óculos, ele começa a tratar que a direita agora passa por um momento em que assim, uma árvore cresce, mas está rodeada por parasitas. E você vê que claramente ele classifica os parasitas com que ele vai falar ao longo do vídeo de eduardistas. Que é a base realmente conservadora, é o bolsonarismo raiz. Tratando a direita como parasitas. Essa é a Gazeta do Povo. Onde Deltan manda e desmanda, onde Deltan colocou todos os seus capachos para escrever. O que é o grande vereador federal Guilherme Kilter, né, que fala mal do Jair, mas adora subir em cima do trio para bater foto junto? O que é que esse grande, ilustre garoto, ao ar, sei o que, 19 anos, 18 anos, tem para escrever na Gazeta? É um gênio, né, esse menino. Só que tá lá por causa do Deltan. Todos os caminhos levam ao Deltan Dallagnol. É incrível isso, e as pessoas seguem achando que é algum tipo de birra. Tá igual o Piu Piu e o Frajola. Tá o Frajola em frente ao Piu Piu. É o Deltan, né? Acho que eu vi um gatinho. Será? Não, acho que será. Será que o Frajola é um gato mesmo? Pô, o Frajola tem bigode de gato, orelha de gato, olho de gato, dente de gato, cara de gato, pelo de gato. Mas deve ser um cachorro, né? Aí todo ali, né? Teve um vídeo até a Cristina Grêmio falando no canal do Didi. Eu falei pra vocês logo no final de semana, eu falei, Didi foi lá, falou que era meu amigo, me pediu desculpa. Eu falei, nunca me pedi desculpa não, não é meu amigo de jeito nenhum. Mentiu na cara dura. Falou a mesma coisa da Cristina, que já foi lá e desmentiu. Não é meu amigo, nunca conversamos, tá inventando história. Contou umas coisinhas dele também, que acho que são curiosas, vale a pena olhar. Ela também critica os canais que dão palco aí aberto pro Chiquini falar, fazer acontecer, sem nenhum tipo de gente rebatendo. Aí você vê o Vinícius coloca assim, ó, mais confusão, Cristina Grêmio rebate desmente de Jeffrey Chiquini. Aí diz, ó, típica de bolsonarista. Pronto. Já fizeram o mesmo com Bebiano, Moro, Weintraub, Joyce e Santos Cruz. Você tá vendo? Eu pego a Cristina, nem disse que ela disse que ela não é bolsonarista não, ela é jornalista profissional. E pronto. Na hora de falar mal é o bolsonarismo. Vamos unir a direita aí, gente. Vamos unir a direita aí, vai. Vamos unir a direita. Vamos unir a direita. Tem um vídeo pra gente falar de unir a direita. Paulo Figueiredo falou sobre isso ontem. Paulo Figueiredo está tendo seus dias de Kim Paim. Não é pra não, Figueiredo. Tô nessa pista aí tem mais tempo, viu? Na pista aí dos embates. Você tá chegando agora. Mas enfim, a treta aí parou no Metrópolis. Lideranças de direita que apoiam Bolsonaro trocam acusações. Aí comenta, né? Eles brigaram, aí trocaram acusações após se desentenderem sobre o caso do Felipe Martins. Aí eu quero comentar isso daqui para mostrar uma decisão do Paulo Figueiredo. Ele deixou de transmitir o seu programa em um determinado canal. Paulo Capelli, um jornalista do consórcio, mas é um jornalista mais de direita, um jornalista do consórcio conseguiu fazer juízo de valor, dizendo, ó, o embate começou quando Paulo Figueiredo afirmou que a inserção dos dados do Felipe Martins pode ter sido fruto de uma falha e não necessariamente um ato criminoso para prejudicar o ex-assessor. E Figueiredo argumentou que, independentemente da origem, o caso Martins já seria grave por si só. Você vê, o Paulo Capelli consegue fazer juízo de valor e entender o que o Paulo Figueiredo está falando. Um cara do consórcio. Coisa que gente da direita não quer fazer porque quer ficar de bem com todo mundo. Aí Chiquinho sustentou que a hipótese levantada por Figueiredo atrapalha a tese central, que haveria um conluio. O ápice da tensão ocorreu durante um debate, mediado pelo Superman. Na live, Chiquinho chegou a sugerir suposta proximidade de Figueiredo com Gilmar Mendes. Paulo Figueiredo então rebateu, afirmando que tem atuado para que Gilmar seja alvo de Magnitsky.
O jornalista conservador também acusou o advogado de supostamente colocar interesses eleitorais acima dos da defesa de Martins. Ao fazer isso, disse que Chiquinho pretende disputar uma vaga ao Senado pelo Partido Novo no ano que vem. Procurados pela coluna, Chiquinho e Paulo se manifestaram pelo fim das hostilidades, embora os tons foram diferentes. Aí, olha a cara de pau do Chiquinho. Isso é passado, águas passadas. O nosso foco é o mesmo. A vitória da direita e liberdade por Martins. Já está tudo resolvido. Não queremos mais tocar nesse assunto. Figueiredo é muito respeitado por toda a direita e Felipe é herói da direita. Nosso objetivo é comum. Agora é respeitado? Cara, não tem como. Você chamar o cara de vagabundo, ladrão, bandido, lavador de dinheiro, rabo sujo, que foi solto pelo Gilmar Mendes. Rapaz, não tem como virar a chave e agora ele já se tornar uma pessoa respeitada. Não dá. Não dá. Já Paulo Figueiredo falou, eu tô acostumado a entrar em choque com picareta. Pablo Marçal, Suate Baguncinha, falando aí do Marcos Duval, Oswaldo Scroque, né, Oswaldo Stack, o Dr. Chilique. Picareta, Dr. Chilique é só mais um. Picareta e estelionatário. Não pretendo voltar ao assunto e gastar meu tempo com o Dr. Chilique. Aí, né, o Paulo Figueiredo, anteontem, e aí ontem ele explicou, primeiro postou assim, ó, atualização. A partir desta terça, Paulo Figueiredo Show não entregará mais a grade do Fio Diário e, portanto, não será transmitido pelo canal deles no YouTube. Continuaremos a transmissão normalmente por todos os demais canais, só não do canal do Superman. E aí depois ele explicou isso daí, né? Deixa eu ver, peraí. Não, vou botar esse aqui primeiro. Primeiro a explicação e depois eu volto naquele ali. Acho importante falar sobre isso daqui. É um defeito na sua alma porque você está mais escandalizado por eu ter usado palavrão do que pelo fato do Dr. Chilique ter me acusado de lavagem de dinheiro, de parceria com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, de ter dito que eu fui preso na Lava Jato, de ter debochado pelo fato de eu ter tido meu passaporte cancelado e não poder retornar ao meu país, de ter me acusado de agir em conluio com violador de direitos humanos que eu tenho gasto a minha vida combatendo. Mais do que isso, não é que as pessoas estão mais escandalizadas pelos palavrões. O que eu percebi, o diagnóstico que eu faço é o seguinte. Paulo Figueiredo, você tem que olhar que você, né, também, muitas vezes age com muita arrogância, com muito ego, sabe? Pode parecer que é autenticidade, mas ego é arrogância. Quando você manda que o Jair é o rei do caracu, você deixa muita gente incomodada. E aí, as pessoas têm o direito de se incomodar. Mas aí eu vou dar também agora a razão ao Paulo Figueiredo. As pessoas incomodadas pelos ataques, que, me perdoe, irmão, eu acho que passa do ponto da crítica e vira ataque. Na verdade, eu acho que vira tentativa de humilhação. Então, quando entra nesse modo de ataque / humilhação do Bolsonaro, as pessoas, elas perdem a capacidade de raciocinar e elas tomam raiva de você e ficam na posição contrária porque olham que o que você falou do Jair. Eu fui ler vários comentários e eu vi muita gente comentando sobre isso. Ah, mas Lau, primeiro foi aí fala com jeito e tudo mais, agora isso, aquilo, outro. Muito mais escandalizado que o xingamento, as pessoas tomam birra por causa disso. E as pessoas estão erradas em julgar o Paulo Figueiredo nesse episódio por essa birra. Saiba separar a discordância que você tem do Paulo Figueiredo, pelo que ele fala do Jair, do que está acontecendo nessa treta. Saibam separar. Saibam separar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Saibam separar. Essas são as pessoas que por muito menos xingam alguém no trânsito, xingam alguém porque discorda das suas opiniões, xingam até porque o juiz não marcou pênalti pro time de futebol. Mas não, quando tem alguém te difamando, te acusando de cometer crimes, aí não pode xingar, aí é demais. O sujeito prudente, é sofisticado, é moderado. Está todo mundo errado. Os dois lados têm um ponto. Pessoa que acha que todo mundo tem que ter o mesmo grau de respeito. O grau de respeito para tratar o Papa Leão XIV é da mesma forma que você trata o Marcola do PCC. Mas no fundo você não acha dessa forma, né? Respeito é para quem dá respeito. A pessoa falar de forma bonitinha, sem levantar a voz, mas te imputar crime, a pessoa não tá te respeitando. A pessoa que te xinga te respeita mais do que quem te imputa crime. Porque imputar crime é uma coisa que muita gente às vezes acaba acreditando. Então você realmente está destruindo, sabe, o caráter, a imagem daquela pessoa perante várias outras. Xingar não, é só ali do calor do momento. Não saber, gente, separar isso é um erro muito grave da direita. Muito grave. Muito grave mesmo. Deveria saber separar uma coisa da outra. Achar que xingamento está no mesmo patamar de imputação de crime. Dessas pessoas, eu quero dizer a vocês, e vale para o público, eu quero distância.
Vale para público e vale para apresentador. Não me procurem. Não tem problema não querer me assistir. Não tem problema me xingar nas redes sociais. Vocês são os sepulcros caiados. E é exatamente por isso que, desde hoje, o Paulo Figueiredo Show deixou de ser transmitido pelo Fio Diário. E fica aqui o meu posicionamento. Se você não quer que vagabundo que te difama e te calunia seja tratado como tal, sinta-se à vontade para se desinscrever do canal pelo qual você me assiste. E se você for meu apoiador, retire o seu apoio a mim. É a coisa mais lógica a fazer. Porque eu não sou para essas pessoas e elas não são para mim. Isso é ressentimento aqui. Não tem nada a ver com ego, tem a ver com incompatibilidade. Nesse ponto, realmente, nada a ver com ego. E eu acho que ele tá muito certo nisso daí. Você está entendendo agora, Figueiredo? É por isso, Figueiredo, que eu sigo minha vida bem sozinho, sabe? Teve até um cara que comentou assim, ó, esse cara é muito arrogante, reparem que ele é meio isolado dos outros comentaristas de direita, todos reconhecem a sua importância, mas preferem manter certa distância. Acho que até Eduardo tá meio afastado do Figueiredo. Não, isso aí não tá não, estão chega viajando juntos. Eu também tô isoladão, velho. E não é porque eu não quero rezar cartilha, eu não quero baixar a cabeça. Quando eu critico as pessoas, eu mostro porque eu tô criticando. Agora, quantas vezes aí o Constantino já inventou mentiras sobre mim? Eu vou baixar a cabeça? A troca de quê? Vai lá e me acusa que eu estou apoiando o Alcolumbre, que eu estou apoiando o Hugo Mota, que eu nunca falei de fulano, que eu não falo... Cara, aí quem me assiste tá lá desmentindo a pessoa. Eu vou querer proximidade com uma pessoa dessa por quê mesmo? Pra unir que direita? Em torno do quê? É importante, bicho. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, é isso aí mesmo. Segue lá por outro caminho e tudo mais. Segue por outro caminho aí. Aí depois ele chega na constatação, que eu acho que muita gente ainda também não entendeu, que não era uma treta. Nunca foi. Foi um episódio assim milimetricamente organizado para surfar um hype em cima e ganhar destaque. E sim, eu tentei evitar a briga. Eu só fui responder de novo a difamação e calúnia contra mim no dia seguinte, depois de dar oportunidade para que todo mundo se entendesse no privado. Mesmo que tenham me criticado publicamente primeiro. Agora, quando eu vi que não era uma situação de mal entendido, que o sujeito estava me difamando de propósito e sabendo que estava mentindo, com objetivos eleitoreiros, a resposta será sempre assim, na lata. Quantas vezes eu também não tentei resolver? Paulo Figueiredo tá tendo um dia de Kim Paim. Já tentei resolver, falar numa boa, aí a pessoa dá uma de sonsa. Aí certa vez mesmo, você fala com a pessoa, a pessoa te trata mal de forma ríspida, paga de louco. Aí eu falo pra vocês do grupo de Zap, né, que tinha lá do churrasqueiro. Aí uma pessoa me mandou os prints que o pessoal falando, ela falou, ó o que estão falando ali, ó. Estão planejando um ataquezinho organizado contra tu. Não deu meia hora, tava 4 pessoas juntas, batendo em mim na mesma tecla, do mesmo jeito. Falei, mas rapaz, ô safadeza, viu? Ô safadezazinha. Ô safadezazinha. Sei que o Paulo Ferreira tá relatando? Cara, acontece. É a direita. É a direita brasileira. Quando eu falo, pá, às vezes eu fico, não, quem tá mentindo, quem tá inventando. Em causa própria. Tá aí, ó. Mais um que tá descobrindo agora como é que a coisa funciona. Não é, cara, não é assim, bicho. Para de achar que tá todo mundo aí. Não tá na mesma causa, não. A causa de uns é projeto particular próprio. A causa de uns é projeto particular próprio. Ainda mais quando você vê que eles são candidatos. Que estão filiados de partido político. Eu tô falando pra vocês que eu não sou político, eu não vou ser político. Vocês não verão meu nome na urna. Eu vou estar apoiando o Jair. Isso eu vou. Jairzão da massa é nós, Jair. Todo santo dia. Reta. Não gostou de palavrão, não gostou. Querido, não me assista, pô. Eu já tentei ser outra pessoa, não funciona, só sei ser eu. Eu digo a você, eu conselho pra você de vida. Se você não reage, você dá a impressão errônea de que você tem algo a esconder, e eu não tenho. Isso. E eu digo a você, reaja diante do mal. A não ser que você tenha que dar outra face pra evitar, por algo maior do que você. Não havia nenhum benefício no meu silêncio. E por isso também, feitos esses esclarecimentos, que não é nenhuma volta ao Dr. Chilique, mas é uma DR com a audiência do Paulo Figueiredo Show, eu digo a vocês que eu pretendo não gastar mais do meu tempo por isso. Estourei o tempo do programa. Mas é importante depurar aqui. As únicas 3 coisas que eu posso prometer a vocês são verdade, franqueza e luta. Eu não tô aqui para fazer pazes com ninguém.
Eu sou muito mais como Winston Churchill do que Chamberlain. Eu sou muito mais com sangue, suor e lágrimas do que apaziguamento a todo custo. E aí você, da audiência, escolhe qual lado. Tem um monte de comentarista blasé, tem um monte de gente que não fala palavrão, tem um monte de gente que finge pra você que é uma coisa que não é. Tem um monte, sigam essas pessoas, não tem problema. Pois é. Agora, se você é do time da porrada, se você é do time, esse time, se você é do time das minhas 3 promessas, verdade, franqueza e luta, vem comigo. Aí, em outro momento, ele fala sobre dividir a direita. Com atraso também, viu? Mas eu gosto, quando, sabe, eu falo assim, ó, saber que você não tá sozinho no mundo é bom, né? Vamos ver aqui, a divisão da direita. Na época em que eu fui um dos únicos a contestar o Mr. M, o Pablo Marçal, foi a mesma coisa. Esse aqui não é o meu primeiro rodeio, pessoal. Foi assim também quando eu comecei. Muita gente, não, tá falando do senador Suárez Baguncinha, tá falando do Oswaldo Scroque. O que me traz ao meu último ponto, que é endereçar a narrativa de que eu tô dividindo a direita. Deixa eu deixar muito claro, de uma vez por todas. Isso é papo de imbecil. Isso é papo de imbecil. Eu sou o primeiro a dizer que eu vou estar unido com qualquer um que tenha os interesses momentâneos alinhados com os que eu julgo serem corretos. E muitas vezes eu sou criticado por isso. Mas picaretas, invariavelmente, se chocam comigo. Eu listei os casos aqui, são só alguns. Todos que tentaram te enganar com soluções miraculosas e fáceis, que te escondiam a verdade e que te entregavam uma narrativa militante político. E eu citei aqui o Oswaldo Scroque, o Suárez Baguncinha, o Mr. M, tantos outros. Eles vão se chocar comigo e assim continuará sendo enquanto houver a palofilia do show. E sim, eu tentei evitar a briga. Eu só fui responder de novo a difamação e calúnia contra mim no dia seguinte, depois de dar oportunidade para que todo mundo se entendesse no privado. Mesmo que tenham me criticado publicamente primeiro. Agora, quando eu vi que não era uma situação de mal entendido, que o sujeito estava me difamando de propósito e sabendo que estava mentindo, com objetivos eleitoreiros, a resposta será sempre assim, na lata, reta. Não gostou de palavrão, não gostou... Contar... Paulo Figueiredo, isso aí tá indo no modo fácil. Na minha treta com o Roberto Jefferson tentou me incriminar. Não é que ele me imputou o crime, ele tentou me incriminar. É um passo além. Na época o Roberto Jefferson, eu não vou falar, é um jornal do consórcio, ele chegou a inventar uma história, falar para um jornalista, uma mulher, de um jornal, toda uma história. E aí a pessoa chegou a viajar para descolar essa história. E aí, por milagre do Espírito Santo, uma pessoa que eu conheço estava jantando com um amigo, acredite se quiser, esse ou essa jornalista, consórcio, tá nesse jantar, desculpa, tá nesse restaurante, se encontraram, tá fazendo o que aqui da cidade, isso, daí começou a relatar, história de um jornalista aí, da Austrália e tudo mais. Aí a pessoa que me conhece viu e desmontou a história, contando pro outro lado. É o nível de coisa que acontece. Na hora que isso aí aconteceu lá atrás, pergunta essa turma que tava no PTB, que também era a mesma turma apoiando aí o Pablo Marçal, se alguém tomou minhas dores, se alguém veio tentar me ajudar, se alguém quis bater de frente com o Roberto Jefferson, o errado era eu. O brigão era eu. O PTB com tudo a ganhar, que eram os votos, cargos, né, mandatos, e eu só denunciando que tinha uma coisa muito errada acontecendo. Essas histórias, gente, elas se repetem com mais frequência do que eu acho que todo mundo deseja. E mais uma vez você vê que claramente tem um objetivo eleitoreiro. E aí, só para terminar aqui e colocar esse último vídeo, que ele vai comentar sobre isso, né? É triste que uma cadeira de senador no Paraná valha tanto. O trabalho é de longo prazo e eu acho que as pessoas vêm aqui porque elas encontram informação verdadeira. Quem quiser militância política, eu não sou o local. Tem muitas pessoas nas rádios, nos lugares que fazem isso. Eu faço um programa que não é... Eu comecei minha carreira dizendo assim, seja bem-vindo ao Conexão América, é um programa que mostra a você o que está acontecendo. Mostra. Porque eu não quero que você acredite cegamente em algo, mas sobre que você entenda o que está acontecendo. Por isso eu só falo sobre a parte boa, sobre a parte ruim, sobre as minhas expectativas, sobre as dificuldades que o mundo real impõe sobre elas. E, de novo, não é o que você quer ouvir. É sobre a vida como ela é. O nome disso é... Sei que tá fora de moda, mas isso é jornalismo. Então aqui tem claramente uma diferença. Porque enquanto eu faço isso, do outro lado as pessoas estão falando assim. Claro que vai haver um choque, né? Enquanto eu digo isso, repare que na minha troca com o Dr. Chilique, eu ainda falo assim, não, eu tenho que confessar, você tem que dar aqui os médicos. Você é um cara que expressou muito bem os problemas do caso no Tribunal da Opinião Pública.
Por quê? Porque é verdade. Ah, mas você está elogiando o cara que está te esculhambando? Mas é verdade, ele tem esse mérito. Então sempre vai ter uma diferença. Porque enquanto eu faço isso, do outro lado, estão as pessoas que falam assim, vamos espalhar que o Paulo Figueiredo está atuando com Alexandre de Moraes, vamos falar que ele foi réu da Lava Jato, que ele foi preso na Lava Jato, que ele tem acordo com Gilmar Mendes. Pô, mas de onde é que você está tirando isso? Sei lá, meu irmão, mas vamos espalhar. Vai colar para alguns e alguns vão acreditar na nossa mentira. E cola. Isso, e cola. E cola. E é triste que uma cadeira no Senado do Paraná valha tanto aos olhos dessas pessoas, a ponto de elas terem uma conduta mentirosa e difamatória. E muitos falam que essa briga era para ter sido resolvida no privado. Eu concordo, já expliquei. Procurei o doutor Chiquinho no privado, mesmo depois dele ter me difamado publicamente na Rádio Auro Verde. Esperei um dia. Essa é a direita brasileira. E eu me pergunto até quando as pessoas vão seguir, gente, nessa insistência de achar que todo mundo é bem intencionado, que todo mundo está lutando pela mesma causa, por isso, por aquilo outro, etc. Sabe, aquela ladainha, acho que você sabe que não é verdade isso que está acontecendo. Você vê provas dia sim, dia também, dia sim, dia também. Qual a direita que vocês querem construir? Como eu sempre pergunto, né? Qual a direita? Que direita é essa que vocês querem construir? Qual é essa direita? Enfim, né? Eu achei que eu prego de forma aberta. A direita brasileira deveria chutar o Deltan Dallagnol, rejeitar usar a coleira do Deltan, porque tá demais tudo que vem sendo feito. Lembrem que ano passado, Deltan Dallagnol espalhou, o Paulo falando de espalhar mentira, o Deltan Dallagnol inventou a fake news do acordão para sabotar a pauta da anistia. Ficou tão feio, ele foi tão cobrado, que ele não desmentiu. Aí ele chamou a Carol de Tony e o Rodrigo Valadares para falar, não, eu tô espalhando isso, é verdade ou mentira? Tô espalhando, ele que tava espalhando. E o Cláudio Dantas, que o Deltan usa a matéria do Cláudio Dantas, veio a público falar que estão distorcendo o que ele escreveu. Mas ele não falou que era o Deltan. Até quando, cara, vocês vão ser enganados, gente? Vocês estão sendo feitos de trouxa. Só porque o cara é youtuber, vai fazer um vídeo criticando o Moraes. Aí vocês vão continuar batendo palma. Porque ele critica o Moraes. Enquanto isso, ele sabota vocês. A turma dele aí tá incriminando pessoas, imputando crime, difamando. Pelo amor de Deus, gente. Olha o problema real e sério. Não age de forma emotiva, emocional, querendo lavar a alma. Olha o que tá aí, pô. Política no final de algo sério, sabe? É o destino do país, é os rumos por onde a gente vai, por onde deixa de ir. Enfim. Eu fico por aqui, vou mandar todos esses recortes lá no Telegram, se você quiser ouvir de novo. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpem.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.